Eu, desde os meus 12 anos, sempre fui um fanático por FNAF. Foi por metade da minha vida meu xodó de morrer. Eu era completamente obcecado. Podia estar no velório, chorando, com os familiar meu de paletó dentro de um caixão. Mas se saísse um teaser no scottgames.com, pronto, meu dia tava feito. Era o ápice da minha vida. Ficava praticamente o dia inteiro vendo fangame cagado, animação SFM, se iludindo com o trailer falso que o povo postava, tipo do FNAF 3 em um shopping. Chegou ao ponto de eu quase comprar um livro pra ler, tipo, as palavras. Não tinha nem figura e eu queria o livro. Mas claro, depois que eu comecei a ter mais pelo na cara e no rabo, meu interesse por joguinho de robô com corpo de catarrento dentro foi diminuindo. Até que finalmente eles anunciaram que o filme do FNAF seria lançado depois de tantos anos em produção silenciosa, provavelmente reescrevendo o roteiro 1 milhão de vezes, pra finalmente chegarem no magnum opus do cinema moderno, Five Nights at Freddy's. Que não tem 5 noites no filme, é fique pura. Vamos falar a verdade, o primeiro filme não é nem de perto o ápice da qualidade. Mas eu não ia conseguir odiar nem se eu quisesse, porque a parte fã minha ainda existe. Mas ao mesmo tempo eu tentei olhar com olhos de filme mesmo, e não adaptação. E no final achei meio mais ou menos, nem pica nem bunda, na meiuca. Então saiu o segundo, e os dois sentimentos de filme não tão bom, mas adaptação legalzinha e levou pra nona potência. Pra gostar disso aqui você precisa ser muito cheirado de FNAF. É tipo ver a apresentação de dança infantil. Quando é seu filho, supunhetando que você tenha filho, você vai olhar ele dançando, vai pensar, nossa, olha ele vestido de cowboy, que fofo, olha ele tentando, se esforçando, olha só que dancinha legal. Mas se não for seu filho que tá lá, olha que criançada idiota, 3 meses ensaiando pra chegar aqui e fazer essa porra. Olha aquele ali todo fora de tempo, o outro com a roupa amarrotada, tudo errado. Cai no chão alguém pelo menos pra não me arrepender ainda mais de ter vindo. É igual eu falei no vídeo do It, geralmente filme de terror fica uma bosta porque não tem nada de interessante pra contar entre os momentos de não terror. Nesse caso aqui, os momentos são preenchidos por nostalgia, referência, olha não sei quem, olha o robô doido, olha o cartaz do jogo. É o tempo inteiro o filme acertando o ponto G da nostalgia pra você olhar e falar, ai meu Deus, é o canto da câmera 9 do primeiro jogo. Ou seja, pra fã é maravilhoso, mas pra não fã é caquita. Então antes da gente entrar nos específicos do porquê disso, alerta de spoiler. Agora é hora de eu diminuir meu hormônio de fã de FNAF e analisar ele de forma mais fria, ou seja, escaralhar o filme a troco de riso porque eu gosto de Dark Souls 2. E como ninguém gosta daquele jogo, eu vou descontar minha raiva trazendo negatividade pra qualquer outro tipo de mídia existente. Desculpa, eu nasci pra isso. Como todo mundo já tá cansado de saber, pra você gostar desse filme você precisa ter algum tipo de ligação emocional com a franquia. Mas o primeiro fazia um trabalho muito mais competente. A motivação, a urgência, o vilão, o porquê que as coisas estavam acontecendo. Só que, claro, é difícil contar a história de um jogo que mal conta uma história direito. E não é um defeito. A forma de contar a história por detalhes, cartazes, minigames, fazia sentido porque abria espaço pra comunidade montar uma história complexa de um jogo que parecia simples. Só que aí entra a pema de trazer uma mídia de um tipo pro outro. Até The Last of Us, que é praticamente uma série que você joga, o bagulho é totalmente focado em narrativa. Os caras conseguiram cagar no pau na segunda temporada. A história do jogo sempre foi uma confusão do caralho, colhendo o tempo que vai e volta. Com teorias de tudo quanto é jeito, você percebe que o negócio vai longe quando até a teoria do coma, simplesmente equivalente à narrativa broxar na lua de mel, parece muito plausível. Quando saiu a teoria na época, eu realmente fiquei triste só de pensar que a minha franquia favorita era tudo sonho de um moleque chorão plantado na UTI. Mas funcionava, era interessante. Era 10 anos de história interligado com direito a ter um final, entre aspas, muito bom. E o primeiro filme adaptando o primeiro jogo é bem mais fácil ajustar a história com os elementos dos outros jogos. Pizzaria, guarda, animatronics em criança. Segue essa reta e vai ajustando. Fizeram isso, funcionou? What the fuck is this piece of shit? Eu ia preferir bem mais contar essa história do restaurante de dia, coisa que a gente não viu, porque 95% das coisas de relevante que acontece na história do jogo acontece de dia, não na noite, mas pelo menos é uma história coesa, mais ou menos. E aí nesse segundo o negócio perdeu a mão. É um filme que te faz ter uma lobotomia espontânea depois que você assiste, é muito esquisito. Tinha acabado de assistir o filme e falei, ok, vamos escrever o roteiro. O que aconteceu no filme? Eu não lembro. Eu lembro das cenas, mas o porquê ela aconteceu simplesmente sumiu da minha mente. Eu acabei de ver o filme, a irmã do Mike quer continuar brincando com as crianças mortas, mas as crianças já foi pro além, aí ele não conta pra ela e ela descobre. Ela pega um brinquedo que a Puppet usa como comunicação pra atrair ela pro restaurante antigo, e todo esse fuzuê é pra Puppet, que é a menina que morre no começo do filme, se vingar de uns NPC que ignoraram ela quando ela salvou o moleque do William Afton. Enquanto isso, o Mike tá fazendo nada, a Vanessa tá lutando contra a própria sombra, e a irmã do Mike é a única que realmente faz alguma coisa, que ela tá com saudade do grupo de finado dela. Só que não é muito envolvente de assistir, porque o plot principal, além da vingança, é um trabalho de escola. Tudo aconteceu por causa de uma feira de ciências. É tão desinteressante. Ai meu Deus, a Puppet quer matar essas pessoas. E daí? E eu com isso? Eu não sei o nome desse povo. Eles aparecem por menos de 10 segundos. A Abby vai reprovar em robótica por causa do professor. De novo. E daí? Ah, vai ter um festival da Fazbear, um festival em comemoração à franquia da pizzaria que a cidade toda ama e que o filme finge muito mal que é importante. Eles falam e citam e no final só tem uma única cena no festival. Não tem como, nem de bom grado, dar uma única singular foda porque esse filme tá contando. E os caras não tiveram a cara de pau de recriar a cena de ataque do primeiro filme, mas pior. No primeiro, o grupo quer invadir a pizzaria pra fazer o Mike ser demitido e fazer ele perder a guarda da irmã. É uma ideia meio imbecil? Com certeza. Não é assim que funcionam as leis trabalhistas.
trabalhistas. Mas pelo menos tem um mínimo de coerência com a história principal. E pelo menos uma pessoa que tá lá dentro tem ligação com a história antes de aparecer pra morrer. E a morte dela, querendo ou não, influencia nos acontecimentos. No segundo é um grupo aleatório de reality show de caça-fantasma. Aparece e morre e a existência desses filha da puta é esquecida no oblívio. Só serve pra mostrar que os robôs são do mal e que o filme tem um segundo vilão. Um vilão bem bosta, inclusive. E tocando no assunto de vilão, o filme tem 2 vilões principais. Um é a Marionette, uma garota que foi morta salvando outra criança com uma motivação que faz sentido. Ela tem ódio das pessoas que ignoraram ela. Ela age, ela tem presença controlando os animatrônicos como marionete, entendeu? Ela é uma marionete, controla eles. Chama escrita inteligente. Eu acho competente ela. E o outro é o irmão da Vanessa e filho do William Afton. E ele quer seguir os passos do pai, estilo Dexter e Harrison. E o plano do imbeciota é fazer os robôs ficarem doidos e matarem metade da cidade no meio do Festival Fazbear. Ai meu Deus. Festival Fazbear que eu não faço ideia de como que é porque o filme não mostra. E é isso, a história é uma cagada forte, melada que não tem nem cueca pra segurar. Mas uma coisa que eu vi bastante gente falando é que eles levaram esse segundo mais pro lado do terror. E eu discordo completamente. O terror desse filme é a coisa mais horrorosa que eu já vi. Você que não consegue fazer um ser humano com mais de 8 anos sentir medo nem a pau. Coisa mais esquisitinha é a versão possuída da Puppet, quando ela toma o corpo de alguém. Só que o visual parece coisa de vilão de sobrenatural e é um filme de terror de robô possuído. Ser humano possuído é tudo que eu queria ver em FNAF. E a violência, assim como no primeiro filme, é meio que censurada. Tem uma cena de uma cabeça sendo esmagada e não tem nem sangue. Tenta esmagar a cabeça de alguém na mão. Faz o teste aí com o seu primo. Eu chuto que se você conseguir, você vai sujar tudo. Não preciso mostrar gore e pesado, mas por que tá com medo de assustar? O filme é de terror. E aí a gente entra em outro ponto. Os animatronics. São bonitos, são bem feitos, ok. Mas mesmo assim, tanto no jogo quanto no filme, parece que são simplesmente os seres menos eficazes de matar da história da humanidade. Morrer pra isso aqui é o mais puro esquiwish que existe. Eles andam a 2 jardas por milênio, tem a precisão do Stephen Hawking jogando sinuca. E muito provavelmente todos são incapazes de escalar qualquer coisa com mais de meio metro. Ou seja, se você subir numa caixa d'água, você tá seguro. No jogo eles são mais arcade, eles correm, eles pulam. Tem um molejo melhor, mas mesmo assim não tivesse. O fato de no jogo você estar preso em um escritório em uma pizzaria incapaz de correr, esconder ou fugir, faz ser plausível os animatrônicos não terem o modo turbo do Max Steel. Enquanto nesse filme, apesar de ter momento em lugar fechado, ainda não faz sentido os caras ficar parados enquanto vê um robô de 2 metros andar lentamente pra cima deles. E agora, falando um pouco do final, é um lixo. Você esperava o quê? É uma bosta pra combinar com o resto. O filho do William Afton revela o plano maligno ruim dele, os animatronics antigos aparecem, matam os toy, a Abby chora porque os espíritos das crianças vão voltar pro além pela 9ª vez, esses diabos de criança que morre mas não some, que saco, que porra de portão do céu é esse que não tem guarita, e a Vanessa é possuída pela Puppet. Eu nem sei que xadrez 4D que os caras vão lançar pra linkar a Vanessa sendo possuída com FNAF 3, que se passa uma atração de terror com Springtrap. Eu acho que um bom começo é desvincular o Mike e a Abby da história, já que eles não tem mais nada a ver com a pizzaria, além do primeiro filme. O cara trabalhou lá por 3 dias, a menina conheceu as crianças falecidas por 1 hora. Toca esses caras daí, eles não tem nada a ver com nada. Mas eu tô muito curioso pra saber que peripécia os caras vão aprontar no terceiro filme, que é óbvio que vai ter. Os caras tá tirando o ovo dourado do cu do ganso à força. Eu não tô nem um pouco confiante pro próximo. São só 2 filmes, os caras já embolaram tudo. De novo, os efeitos ainda tá bom, os animatrônicos também, mas pra uma franquia que é considerada uma das maiores no quesito de jogo de terror, eu acho que merecia um pouquinho mais de pensamento. Eu ainda fiquei, putz, coitado do Scott Calton. Tem que ver os caras tratar a franquia dele igual nada, nossa, que paia. E aí eu vou ver, foi ele que escreveu. O cara tá jogando contra agora. É inacreditável, é uma decepção. Mas é uma decepção muito lucrativa, então não importa. Boa sorte aí pro Scott no terceiro filme pra tentar consertar essa diarreia que ele fez. E bola pra frente. É isso, valeu.